O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do homem, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este povo me honra apenas com os lábios. Seu coração está distante de mim. Jesus tece uma crítica muito forte em relação a esse tipo de religiosidade que está apegada apenas a ritos externos, e especialmente o assunto principal aqui é a questão da impureza. Não é que eles lavavam as mãos apenas por causa da higiene. Eles chegam em casa, tomam banho, só depois comem. Eles lavam bem as mãos. É ótimo isso, porque diz algo da necessidade da higiene. Mas o problema aqui não é esse. O problema aqui é que eles achavam que todos os que não eram judeus eram impuros. E tudo que eles podiam de repente tocar poderia ser impuro. Então eles discriminavam as pessoas. Eles queriam lavar-se, não da sujeira das mãos e do corpo. Eles queriam lavar-se da impureza. E Jesus vai dizer: não é o que vem de fora que torna impuro o homem, mas é o que sai de dentro do seu coração que torna impuro o homem. E por isso Jesus diz isso, resgata essa palavra do Antigo Testamento, do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios. Vamos repetir? O povo me honra com os lábios, Mas seu coração está longe de mim. mas seu coração está longe de mim. Vamos pensar um pouco sobre especificamente esta frase. Honrar Deus apenas com os lábios.
Significa honrar Deus da boca para fora, não com o coração. Então vamos trazer para nós esta palavra. A pergunta é: como controlar o coração? Dá para controlar o que se passa no nosso interior? Nós conseguimos de fato controlar o que tem no nosso coração? Talvez, como Paulo, nós possamos reconhecer que muitas vezes nós não conseguimos. Paulo diz algo muito interessante nesse sentido, porque ele diz: olha, eu não faço o bem que eu gostaria de fazer, eu faço o mal que não gostaria de fazer. Isso diz algo de nós também. Quantas vezes não somos nós que fazemos aquilo que não queríamos fazer, que não gostaríamos de fazer? Talvez nós reconheçamos que nós tantas vezes caímos no mesmo pecado, repetimos o mesmo erro e nos questionamos: mas por que sempre eu volto ao mesmo erro? Por que eu sempre pratico o mesmo pecado? Por que eu digo que vou ser paciente e não consigo praticar a paciência? Por que eu digo que vou fazer o que é certo e termino fazendo o que é errado? Por que eu tantas vezes me proponho a seguir determinada postura, me libertando de vícios, mas eu sempre caio no mesmo erro e volto ao mesmo vício? Talvez nós sejamos então como Paulo. Não fazemos o bem que gostaríamos de fazer, mas fazemos o mal que não gostaríamos de fazer. Então, nós talvez devamos deixar essa palavra de Deus nos iluminar hoje. Tantas vezes, por causa dessa nossa insistência em voltar sempre ao mesmo erro e cair no mesmo pecado, nós vamos esquecendo disso, porque não temos solução para controlar o que tem no nosso coração. E sem solução para superar essa situação, nós caímos na mesma tentação que os fariseus deste evangelho. Nós simplesmente vamos vivendo uma religião de ritos vazios, que passa pelos nossos lábios, mas não chega no nosso coração. Nós repetimos os ritos, nós dizemos palavras, mas isso não chega, não transforma o nosso coração. E achamos que cumprindo um ritual, todos os domingos, nós já fazemos a nossa obrigação, já resolvemos esse problema de cair sempre no mesmo pecado. Nos conformamos em ir a um ritual dominical. Assim nós vamos apaziguando a nossa consciência, achando que é assim mesmo. E nós cremos então que ficar 1 hora e pouco na igreja, uma vez por semana, nós já somos excelentes católicos, somos bons cristãos. Não obstante essa contradição radical. Minha boca fala, mas meu coração não se transforma. Honro Deus com os lábios, mas o meu coração ainda está bem distante do que Ele gostaria que fôssemos. Então nós vamos nos contentando assim, em viver uma religião, repito, de ritos vazios, porque não chegam ao coração. Passa pelos nossos lábios, mas não chega ao nosso coração. Façamos, irmãos, um sincero exame de consciência a respeito disso. Quantas vezes nós chegamos aqui na missa e vamos repetindo da boca para fora as palavras da missa? Quantas vezes os gestos que nós fazemos já estão no automático? A mãozinha que eu levanto, eu nem sei por que eu estou levantando, porque está todo mundo levantando. A palma que eu bato,
tem sentido nenhum, às vezes nem ritmo tem. Estamos no automático, estamos fazendo por fazer, estamos fazendo sem atribuir sentido. Então, quantas vezes nós repetimos da boca para fora palavras, gestos da liturgia, tantas vezes apenas por exterioridade. E aí o resultado disso é aquilo que o Papa Francisco dizia num dos seus documentos: como não toca o nosso coração, o que acontece? Dizemos palavras, fazemos gestos, mas isso não transparece no nosso semblante, porque não tem sentido. E aí, como dizia o Papa Francisco, nós parecemos católicos com cara de vinagre. A missa, às vezes, quem olha daqui, vê exatamente isso. Um monte de gente com cara de vinagre, que parece que está aqui forçado, cara de emburrado, cara de quem não está se realizando ao estar aqui, cara de quem está num velório. Quantas vezes a missa parece um velório? Não parece. Festa das núpcias do Cordeiro. A boa notícia, no entanto, não é essa. A boa notícia que a palavra de Deus nos traz hoje é que isso pode ser diferente. É que essa contradição entre o que eu tenho no coração e o que eu externalizo nos lábios pode ser diferente. Desde que nós entendamos e experimentemos que a conversão do coração não é obra nossa. A mudança de coração não é resultado das tuas determinações. A transformação do coração, para que lábio e coração concordem, é obra do Espírito Santo de Deus. É obra do sopro de Deus, como diz o livro do Gênesis. Assim como ele pegou a argila, da argila ele fez o homem, halitou sobre a argila o sopro da vida. Assim Deus faz com nossos corações ainda hoje. É obra do sopro de Deus em nós que é capaz de transformar este coração. O Papa Francisco recorda: embora tenhamos a dolorosa consciência das nossas próprias fraquezas, nós precisamos seguir em frente, sem se dar por vencido, e recordar o que disse o Senhor a São Paulo apóstolo: basta-te a minha graça, porque a força se manifesta na fraqueza. Basta-te a minha graça. Vamos dizer? Te a minha graça. Porque a força se manifesta na fraqueza. se manifesta na fraqueza. É só a graça dele que pode operar a mudança do teu coração. Se algo precisa mudar dentro de você, se você precisa de fervor e ousadia na oração, então é da graça dele que você precisa. Com a graça de Deus, você vai seguir em frente, não do mesmo jeito. Com a graça de Deus, você vai seguir de maneira nova. Cheio da graça, você estará cheio de fervor, cheio de ousadia. A graça do Espírito Santo que opera no homem e transforma os corações, é isso que nós devemos pedir todos os dias com insistência, sem esmorecer jamais. É disso que nós precisamos todos os dias. No documento Alegria do Evangelho, o Papa diz: aquilo que Deus oferece
é obra de sua misericórdia. Não há ação humana, por melhor que seja, que nos faça merecer tão grande dom. Por pura graça, Deus nos atrai para nos unir a si. Não porque merecemos, preste atenção. Por pura graça, Deus nos atrai para nos unir a si. Envia seu Espírito Santo aos nossos corações para nos fazer seus filhos, para nos transformar e nos tornar capazes de responder com a nossa vida ao seu amor. Se quisermos honrar a Deus com o coração e não apenas com os lábios, então é desse agir da graça que nós precisamos. Como dizemos, o Espírito Santo nos tornará capazes de responder com a nossa vida ao seu amor. Então, meu irmão, minha irmã, não se dê por vencido. Não estacione neste modo de vida que você tem vivido até aqui, com a cara de vinagre, com a cara de velório. Não se dê por vencido. Você não precisa ser exatamente o que foi até agora. Não deixe a frieza tomar conta da tua oração. Siga em frente. Recupere o fervor de ser filho amado de Deus. É verdade, nós somos pecadores. E Deus sabe disso. E mesmo assim Ele nos escolheu, sem mérito nenhum de nossa parte, nos escolheu para sermos destinatários de seu amor e de sua graça. Não é o número de nossos pecados, maior ou menor, que fez com que Deus nos escolhesse. Nós fomos escolhidos, simplesmente assim, para ser destinatários de seu amor e de sua graça. Então, siga com ousadia todos os dias, porque a graça dele já está na sua vida. E ousadia significa isso. Nós temos consciência das nossas fraquezas. Nós não negamos a realidade do pecado e que é preciso superá-la. Mas mesmo com a consciência de que somos pecadores, nós seguimos em frente, porque mesmo sem merecer, fomos escolhidos, fomos amados, e a graça dele vai conosco, sem mérito algum de nossa parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.